Oi gente, tudo bem? Voltei com mais um vídeo e como prometido vim aqui hoje falar sobre a nova série da Netflix que vai estrear no dia 23/4 e que já tá deixando aí os fãs dos livros bem alvoroçados. E é claro que eu tô falando de Shadow and Bone, né? Não tem nem como fazer mistério, vocês já estão vendo o nome aqui no título. Mas assim, gente, eu quis fazer esse vídeo pra servir aí de um guia pelo Grishaverse, principalmente pra quem nunca leu os livros e quer assistir a série, né? Então aqui nesse vídeo eu vou estar explicando quais são os livros, o que se fala essa série, o que é um Grisha afinal e todas essas coisas. Eu já queria trazer esse conteúdo há um tempinho lá no meu Instagram, mas eu resolvi esperar pra trazer aqui pelo YouTube mesmo, né? Eu acho que vídeo fica mais fácil de eu explicar e mostrar as coisas pra vocês. Então não vamos perder muito tempo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho que vai ter mais conteúdo de Shadow and Bone por aqui. Deixa o seu gostei e me segue lá no Instagram, que também lá eu tô sempre colocando vários assuntos aí de livros diferenciados. Então vamos lá, gente, que hoje tem bastante coisa pra falar e não vamos perder muito tempo. Então a primeira coisa que eu vou estar comentando aqui hoje é sobre os livros. Pra quem não sabe, a série Shadow and Bone, ela foi inspirada aí, né, numa série de livros escrita pela autora Leigh Bardugo. E hoje em dia a gente conhece essa série como o Grishaverse, né, ou o Universo Grisha. E essa série aí, ela é composta de uma trilogia, duas duologias e alguns livros extras, e todos eles se passam aí nesse mesmo universo. A primeira trilogia é a trilogia Grisha, que foi lançada aí entre 2012 e 2014 e é composta pelos livros Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Esses são os três livros aí iniciais, né, que deram o pontapé dessa série, e é o que provavelmente vai render aí a maioria dos enredos para as primeiras temporadas da série, se houver mais de uma, né? Mas assim, se você quiser ler alguma coisa antes de você começar a série, eu recomendaria você ler o primeiro livro, que é o Sombra e Ossos, que é inclusive o livro que dá título à série. Então é o que eu acredito, até pelos materiais que a gente já conseguiu ter acesso, né? É da onde eles vão tirar a maioria dos enredos. A não ser que eles modifiquem muita coisa da série aí, eu acredito que você lendo só esse primeiro, você já consegue ter uma base aí bem legal pra começar a assistir a série. Na sequência, a gente tem aí a duologia de Six of Crows, que foi lançada entre 2015 e 2016 e é composta aí pelos livros Six of Crows e Crooked Kingdom. E assim, essa provavelmente são os livros dela que são de maior sucesso, porque o pessoal realmente ama muito essa duologia, e muita gente, inclusive, prefere a duologia de Six of Crows do que a trilogia Grisha original mesmo, né, a primeira trilogia ali. E assim, pra você ler esses livros, seria bom você ter lido primeiro a trilogia Grisha. Porque assim, o primeiro livro, né, o Six of Crows mesmo, ele se passa entre 1 a 2 anos depois do final de trilogia Grisha. E apesar de não serem os mesmos personagens, né, os protagonistas e tudo mais, se passa no mesmo universo. Então tem alguns spoilers sobre o final da trilogia Grisha. Então assim, se você não se importa com spoilers e ficou mais interessado, de repente, né, deu uma pesquisada e ficou mais interessado em Six of Crows, vai em frente, lê, se você não tem problema com spoiler, não tem problema. Agora, se você realmente não gosta, você acha que estraga a experiência e tudo mais, então lê a trilogia Grisha primeiro e depois vai pra Six of Crows. E eu tô falando sobre isso porque, assim, 5 dos 6 protagonistas de Six of Crows vão estar na primeira temporada de Shadow and Bone. Já foram confirmados, eles vão fazer parte aí da trama. Como eles vão fazer parte, a gente ainda não tem muita noção, assim, já surgiram aí algumas teorias, mas nada muito concreto. Dá pra perceber, assim, que eles ainda não vão adaptar realmente a trama de Six of Crows, então provavelmente eles vão estar criando aí um backstory pros personagens, pra de repente num futuro próximo aí eles conseguirem realmente adaptar essa duologia. Mas assim, eu não acredito que você deva ler Six of Crows antes de assistir a série. Novamente, se você não tem problema com spoilers, vai lá, é uma leitura realmente muito boa. E também é bom pra você ter aí mais informação sobre os personagens principais dessa série, né? Mas assim, se você realmente não quer spoiler e tudo mais, você não tá muito afim, deixa essa de lado, lê primeiro a trilogia Grisha, vai ver a série, depois você lê Six of Crows. Eu não acho que eles vão adaptar a trama de Six of Crows já pra essa temporada, sabe? Acho que não tem nem base, até porque um dos personagens, ele não tá nem confirmado pra série, né? Então não faria sentido eles adaptarem essa história agora. E pra encerrar, a gente tem a duologia de King of Scars, que foi lançada entre 2019 e 2021, e é composta pelos livros King of Scars e Rule of Wolves. E Rule of Wolves, inclusive, foi lançado agora, dia 30 de março. Eu estou esperando o meu chegar, inclusive. Ele nem se mexeu lá no pedido, eu tô esperando já pelo menos alguma informação, não me mandam nada. Mas enfim, eu espero que pelo menos até o final de maio ele chegue pra mim, né?
Mas enfim, gente, assim como os livros anteriores, né, o King of Scars vai se passar aí nesse mesmo universo dos Grishas e tudo mais, e ele se passa ali de meses a um ano, não lembro agora certinho, depois de Crooked Kingdom. Então, assim, pra você ler essa duologia, eu recomendaria você ter lido primeiro Trilogia Grisha e depois Six of Crows. Até porque os personagens de King of Scars, alguns foram de Trilogia Grisha e alguns de Six of Crows. Então você vai pegar aí muito spoiler. E também não faria muito sentido, porque assim, tem muita coisa que seria melhor você já conhecer os personagens, sabe? Até pela questão de apego emocional, sabe? Então seria melhor você ler as outras séries primeiro, pra depois partir pro King of Scars. E agora falando sobre o conteúdo extra da série, pelo que eu dei uma pesquisada, são 3 livros mais um conto, mas um desses livros, ele é uma espécie de diário, assim, então eu não achei muito relevante trazer ele aqui, eu vou focar mais nos outros 3. O primeiro, então, como eu falei, é um conto chamado The Demon in the Woods, que é um conto que foi lançado em 2015, e vai contar aí um pouco da história do Darkling, que é um personagem bem importante para a trilogia Grisha. Eu ainda não li esse conto, mas agora que eu tô fazendo a releitura da trilogia Grisha, eu pretendo ler ele ao final, né, pra fazer essa complementação aí da história. E eu acho que qualquer coisa que traga aí mais informações sobre personagens vale a pena, né? Mas esse livro aí, esse conto, na verdade, eu vi ele só no formato e-book, tá? Eu não sei se tem formato físico. Pelo que eu vi, não, ele só foi lançado realmente com o formato de e-book. O segundo conteúdo aí, que é o primeiro livro, né? É o livro chamado The Language of Thorns, que é um livro que foi lançado em 2019, e pelo que eu pesquisei, ele é uma espécie de livro de contos de fada, só que trazido aí para essa cultura Grisha, né, para essa mitologia Grisha que a autora criou. Parece ser bem interessante também. E por último a gente tem o The Life of Saints, que é um livro que foi lançado ano passado. E assim, ele é bem interessante porque ele existe mesmo dentro da história, sabe? Ele é citado na história. Na história ele foi traduzido como A Vida dos Santos, né? E ele é basicamente o que o título sugere. Ele vai contar a história da vida dos santos, né? Então, assim, eu não li nenhum desses materiais ainda, mas eles parecem ser bem interessantes, assim, com certeza eu tô bem curiosa pra ler esses materiais. Agora, falando sobre traduções, vocês devem ter reparado que eu falei vários nomes em inglês, então vocês devem estar se perguntando, tá, o que tem tradução no Brasil e o que não tem? A trilogia Grisha, ela já tinha sido traduzida aqui no Brasil pela editora Gutenberg há bastante tempo, só que recentemente, aí, 2 anos atrás, essa editora acabou perdendo os direitos dos livros da Bardugo e a editora Planeta comprou. Então o que aconteceu foi que ano passado os livros da trilogia Grisha começaram a sair de circulação, você não encontrava mais para comprar em lugar nenhum. Ele ainda tinha no formato de e-book nos sites, né, e tudo mais, mas a versão física ela parou de vender e inclusive eu fui atrás ano passado para comprar o segundo e o terceiro. Fui até atrás de livro usado, porque novo não se encontrava mais, e o pessoal tava cobrando, tipo, R$ 90 cada livro. Um absurdo de caro, gente. Sendo que eu paguei na época, tipo assim, R$ 16. Só pra vocês terem uma noção, esse é o tamanho do livro, tá? Essa aqui é a capa, a primeira capa, a capa original, e o pessoal estava cobrando, tipo, R$ 90 por este livro. Então, assim, um absurdo mesmo. Mas a editora Planeta, ela começou a relançar esse ano. O primeiro livro, né, o Sombriossos, ele já foi relançado, e o segundo, Sol em Tormenta, ele ainda está em pré-venda. Então ainda dá para adquirir, tudo tranquilo. O terceiro, ele ainda não foi falado nenhuma informação, não foi passada nenhuma informação, mas aí, pela rapidez que eles fizeram o primeiro e o segundo livro, né, a pré-venda dos dois, que foi bem em seguida, eu acredito que o terceiro eles já vão emendar para relançar a trilogia completa, né. Six of Crows também foi lançado pela editora Gutenberg, tanto o primeiro quanto o segundo livro, e assim, por enquanto, estão vendendo normal. Não vi ninguém reclamar de falta de estoque, né? Eu vejo todo mês várias pessoas comprando esse livro, então por enquanto tá vendendo normalmente. Assim, eu não sei se futuramente a editora Planeta vai relançar esses livros. Eu até acreditaria que sim, porque são livros de muito sucesso. Então, eu não acho que eles perderiam a oportunidade de ganhar mais dinheiro com isso, sabe? A não ser que eles não tenham conseguido os direitos de Six of Crows especificamente, né? Agora, tanto a duologia de King of Scars quanto os livros extras, nenhum desses possui tradução aqui no Brasil, tá? Principalmente porque, assim, esses livros eles foram lançados ali entre 2019 e agora 2021, né? Então é bem o período que começou ali essa mudança de editora. Então eles provavelmente devem estar aí primeiro querendo relançar esses outros livros para depois poder lançar esses outros, né? E eu acredito que eles vão lançar tudo sim, porque principalmente agora depois da série vai fazer muito sucesso, gente. E assim, quando o dinheiro tá envolvido, eles sempre vão estar investindo para poder ganhar mais, né? Então eu realmente acredito que esses livros vão ter tradução sim, só que a gente ainda não tem nenhuma previsão de quando isso vai ser, né?
Tá, mas eu tô falando aqui sobre os livros, traduções e tudo mais, mas vamos pra história, né? Afinal, do que se fala esses livros tudo? Então vamos falar sobre a história. Mas antes de falar sobre a história, deixa eu explicar aqui pra vocês o que é um Grisha. Afinal, é um termo que eu tô repetindo bastante aqui, né? E é algo bem importante pra entender a história. Então, o que é um Grisha? Um Grisha é basicamente uma pessoa que nasce com poderes, né? Mas não é assim poderes mágicos, né? No livro eles explicam que é algo mais científico, né? Inclusive eles chamam de pequena ciência, né? Eles falam que os Grishas eles não fazem mágica, eles simplesmente conseguem aí mover, né? Conseguem mexer com os elementos ao seu redor. Então, assim, quando a criança ela nasce, né, e mais velha ela começa a demonstrar algum poder, alguma coisa, ela é testada por esses Grishas mais velhos, e se é comprovado que ela realmente tem poderes, ela vai ser levada lá para o Zalta, que é a capital do reino, digamos assim, o reino de Ravnica, que é onde se passa aí a trilogia Grisha. E lá ela vai aprender a mexer com seus poderes, a controlar os seus poderes, né, a usar os seus poderes, e quando ela for mais velha, ela vai ser levada então para o segundo exército, que é o exército de Grishas do rei. Então, os Grishas, eles são divididos aí em 3 ordens diferentes, onde cada ordem vai mexer com um tipo de poder diferente. A primeira ordem é a Ordem dos Corporalki, que é conhecido como a Ordem dos Vivos e dos Mortos, e eles basicamente mexem aí com o corpo humano. Então, eles são subdivididos entre sangradores e curandeiros. Os nomes, eles são bem indicativos, né? Basicamente, os sangradores machucam e os curandeiros curam. Basicamente, é isso aí. Em segundo, a gente tem os Materialki, que são conhecidos como as Ordens dos Fabricadores. E eles são divididos entre Durashes e Alquimistas. Os Durashes, eles vão mexer mais com uma parte de armas, aço grisha, vidro, coisas assim, enquanto os alquimistas vão para um lado mais químico, então venenos, explosivos e coisas do tipo. Por último, a gente tem os Eterialki, que são aí a ordem dos conjuradores, e eles são separados entre aeros, hidros e infernais. Os nomes também bem indicativos, né? Aeros para ar, hidro para água e infernais para fogo. E assim, essa divisão ela é feita também através dos uniformes, né? Que aqui são chamados de keftas. Então, cada ordem vai ter um uniforme de uma cor diferente. Os corporal, que eles vão vestir vermelho, os material que roxo e os eteral que azul. E só que cada subdivisão ali, cada subordem, vai ter um bordado de uma cor diferente também. Então, pela cor da roupa, você vai saber o que é aquele Grisha, né? Quais são os poderes daquele Grisha. É algo bem visual, assim, é algo até bem importante essa divisão nos livros, né? Essa questão de, o corporal que não pode sentar com o eteral, que sabe? Essas coisas assim. Então, é uma divisão que é bem respeitada aí dentro, né, dos Grishas mesmo. E assim, apesar de ser muito mais fácil encontrar Grishas que pertencem a essas 3 ordens, existem também alguns Grishas especiais que não fazem parte de ordem nenhuma. A primeira é a Genya Serafim, ela é uma personagem que ela é apresentada no primeiro livro. Eu acho que o nome dela se fala assim, tá, gente? Pelo menos eu falo assim. E ela é conhecida por ter poderes aí, né? Ela é chamada de artesã. Então, ela poderia ser considerada uma corporal, porque ela mexe com o corpo humano. Só que ela não seria nem uma sangradora, nem uma curandeira, né? Ela mexe mais com a parte da aparência física. Então, ela consegue modificar a aparência das pessoas, né? Então, cor de cabelo, cor do olho, de repente tirar aquela olheira que te incomoda, sabe? Ela mexe com tudo isso aí. Só que ela não é considerada uma Grisha muito forte, algo muito respeitável pelos outros Grishas, né? Até porque ela usa a cor dos empregados, né? Dos criados. O kefta dela é branco com dourado, que é a cor da criadagem. Então ela não é nem vista como uma Grisha de verdade, digamos assim, né? E aí a gente também tem o Darkling. O Darkling é um personagem, como eu já falei, ele é bem importante. E ele é um Grisha muito poderoso. Logo no início da história, a gente fica sabendo que o Darkling, ele é uma espécie de título que vai sendo passado aí nas gerações da família, né? Então é como se esse tipo de Grisha, ele só desse numa mesma família. E ele é um Grisha que ele consegue mexer com as sombras, com a escuridão e tudo mais. E ele também é um amplificador humano. Então, ou seja, se ele encosta numa pessoa com essa intenção, ele consegue amplificar os poderes dessa pessoa. E aí, para ser um contraponto do Darkling, né, um complemento do Darkling, a gente tem o Conjurador do Sol, que vai fazer justamente o oposto, né? Se o Darkling conjura escuridão, o Conjurador do Sol vai conjurar luz, né? E essa figura do Conjurador do Sol, ela é uma coisa um pouco mítica, assim, né? O pessoal espera por essa figura aparecer, por esse Grisha aparecer, mas até quando a gente começa a nossa história, né, essa figura realmente é só isso, é só uma lenda, é só um mito. Mas aí a gente começa a nossa história. E para eu conseguir completar isso, eu vou precisar agora fazer um resumo aí sobre a história mesmo, sobre o que a série vai abordar. Então vamos lá.
Então a gente começa o livro seguindo a Alina Starkov. A Alina, ela é uma órfã de guerra, ela morou a vida inteira dela no orfanato, junto com o melhor amigo dela, o Melly. E agora os dois fazem parte aí do exército do rei, ela é uma cartógrafa e ele é um rastreador. E eles estão indo aí para uma expedição para a Dobra das Sombras. A Dobra das Sombras é uma área de Ravka que foi tomada aí pelas sombras, né, pela escuridão, e por umas criaturas aí denominadas Volcras, que são criaturas muito perigosas. Então essa área, ela tá inabitável, assim, há muito tempo, há séculos. Ninguém consegue atravessar esse trecho aí, né, e por causa disso, Ravka acabou tendo relações prejudicadas aí com os outros reinos, né, relações comerciais e tudo mais. Então, é uma área que eles estão sempre tentando explorar para ver soluções para conseguir contornar essa situação aí, né? E eles estão indo aí fazer essa exploração. Estão lá no meio já da Dobra das Sombras, quando eles são atacados pelos Volcras. O Melly tenta salvar a Alina, mas acaba sendo atacado. E a Alina acaba liberando essa luz aí, esse poder que ela desconhecia. E então, depois disso, ela é levada para o Darkling e ele reconhece ela como a Conjuradora do Sol, né? E a esperança aí de Ravka, né? A esperança de que vai acabar com essa Dobra das Sombras. Como eu falei, a Conjuradora do Sol era uma figura muito mítica, né? A gente começa a história acreditando que ela é essa figura mítica. Não é muito comentado, né? Mas a gente fica sabendo que é algo meio que uma lenda, né? Uma história e tudo mais, até que se apresenta na figura da Alina, né? E ela vira aí realmente a chance de salvação do reino, né? Então, assim, essa é a premissa inicial da série. Pelo que a gente consegue ver por trailer, imagem e tudo mais, tá bem fiel por enquanto. Essas cenas que eu descrevi agora nesse resuminho inicial aí, tá tudo lá. Então a expedição pra Dobra das Sombras, eles entrando lá, o ataque do Melly, a Alina liberando poderes, a Alina encontrando o Darkling, tá tudo lá. Então assim, eu tô muito empolgada pra série. Eu acho que eles vão conseguir trazer muito dessa essência aí dos livros pra série de televisão. Eu acho que vai ser bem fiel, mas eu digo, tipo, fiel nesse quesito, sabe? Não digo que vai ser 100% igual, até porque eu não quero que seja 100% igual. Tem coisa que eu gostaria que eles mudassem mesmo. Mas eu acho que vai estar, assim, muito do que realmente a autora quis passar quando ela escreveu, sabe? Então, assim, tá tudo muito maravilhoso. Eu gostei muito dos figurinos, os caftas estão maravilhosos. O efeito visual tá muito bom. Elenco, assim, o elenco tá todo maravilhoso. E, por favor, alguém dá aí um prêmio pra quem escalou Ben Barnes como Darkling. Eu acho que ele era o fancast, assim, ó. Se não era, já passou pela cabeça, pelo menos, de todos os leitores. Porque ele é maravilhoso como Darkling, assim. Então, realmente, olha, só tenho elogios pra fazer. E eu tô muito empolgada, viu? Falando sobre a série agora, então. A série vai estrear na Netflix no dia 23 de abril. Vão ser 8 episódios, provavelmente lançados no mesmo dia, estilo Netflix, né? A segunda temporada ainda não foi confirmada, mas já tem rumores de que ela foi, sim, renovada. Mas vamos esperar aí. Provavelmente, se ela já foi renovada, eles estão esperando a série estrear pra confirmar ou algo do tipo. Mas se ela não foi renovada também, eu acredito que vai, porque, olha, tem muito cara de sucesso essa série. A não ser que a gente esteja aí sendo muito equivocado e a série no final seja muito ruim, mas eu acho que não, assim, eu não quero julgar, porque eu não gosto de julgar antes de conferir o material por completo, né? Mas pelo que a gente tem acesso, assim, eu tô bem empolgada, como eu falei, eu acho que vai ser uma coisa bem bacana aí pra todo mundo, principalmente pros fãs dos livros. Então é isso, gente. Já deixo avisado que depois que a série estrear, eu vou vir aqui pra comentar aí o que eu achei, fazer a minha análise aí de série versus livro, que é algo que eu fazia lá no meu IGTV, que eu vou trazer pra cá. Então eu vou estar fazendo aí a minha análise, né, o que eu achei sobre a série, o que eles modificaram do livro, o que ficou bom, o que não ficou. Então se você não quer perder esse conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, curte esse vídeo que isso me ajuda aí bastante, né, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você pretende assistir a série. E também me segue lá no Instagram, que lá eu vivo falando sobre várias coisas diferentes. E é isso, gente. Semana que vem eu já adianto aí, eu vou trazer conteúdo sobre filmes. Então não percam aí, fiquem ligados. E a gente se vê então na semana que vem.